consciência, né, com relação às emoções, com relação aos problemas, às dores emocionais, né? E a gente vai falar um pouco sobre as 5 dores emocionais que entra, né, na nossa infância, né, quer dizer, desde a concepção até a fase dos Ah, 7 anos, e essas dores elas vão se perpetuando ao longo da nossa vida, dependendo daquilo que a gente vai recebendo, né, de, com a família, né, com a mãe, com o pai. E como é que essas dores entram, né? Mas primeiro a gente vai passar a respeito como que chegou isso, né? Na verdade, segundo a ciência, né, o nosso corpo ele guarda explicações, né, de funcionamento da nossa mente. Tudo que está no nosso corpo, tudo que é expresso no nosso corpo, o nosso inconsciente está mandando, está colocando para a gente, né? E quem fala isso foi quem fez esse estudo, né? Foi o William Reich, né? Ele era ele é um importante psicanalista, né, e um psiquiatra austríaco, que ele é de 1897 a 1957. Ele fez um trabalho sobre isso, sobre as emoções. Tá dando para você ouvir? Tá, né? tá sim, Lúcia, tá ótimo. Tá ótimo o som, tá ótimo. Tá E ótimo. ele fez um trabalho a respeito sobre os fenômenos psicossomáticos, né, a partir do análise de Freud, né? E ele criou uma abordagem terapêutica, orgânico e energético do corpo humano. Então ele descobriu a respeito disso, né, das dores, como é que elas surgem, né? E de acordo com Reich, ou seja, que ela vem a partir da formação do nosso caráter, né? Que vem desde a concepção, quando nós fomos, né, a ser Uhum. gerados, né? Então, o Aham. caráter que ele é composto pelas nossas atitudes, né, pela atitude das pessoas, pelo padrão, pela padrão consciente, né, pelas várias situações, incluem, né, as nossas atitudes e valores conscientes e estilos comportamentais. Então, isso está relacionado a tudo aquilo que nós recebemos desde a nossa da geração, né? Todas as situações que acontecem dentro de nós. Uhum. E a partir daí, né, a cada experiência que a criança pega, que nós temos desde o útero, vai trazendo informações para o nosso inconsciente. As dores emocionais quase que a gente aborda são 5 dores, né? Que é as Uhum. dores que vêm desde o útero, que começa pela rejeição, tem a dor que chama o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Vou explicar aqui cada assim, o básico de como que elas surgiram, né? No caso, a rejeição, ela vem do mundo intrauterino, né? Ela entra na criança, no intrauterino. O que que acontece? A mãe, ela está naquela fase que ela está grávida, né? Que ela recebeu, o corpo dela está mudando todo, né? Ela está com aqueles sentimentos assim vamos dizer assim, de ansiedade, de diferença que está no organismo dela, né? E aí, essa Uhum. situação toda vai internalizar no bebê, né? Ali. E aí, para ele que está trazendo essa situação para a Uhum. mamãe, né? Ainda quando. Desde do útero, né? Então, aquela situação ali, ele se sente ali preso, aí ele fica com a situação de rejeição, acha que ele é o culpado. Então, aquela situação ali, isso segundo William Reich, né? Essa é Uhum. o entendimento dele, né? E a criança Uhum. nasce, né? Aí vem o bebê, aquele bebezinho mais lindo. O que acontece? Ele vai ficar lá no tempo dele, no tempo com a mamãe, e a mamãe tem as coisas dela para fazer, né? E ela começa o bebê a chorar, tá lá no seu no berço, ele está sendo cuidado, ele está recebendo os primeiros cuidados da mamãe, mas só que a mamãe também tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos afazeres. E aí ela pega, deixa ele do lado, e ele sente isso como abandono, ele olha isso como abandono. O bebê querendo, ele internaliza isso dentro dele, né? E acontece que essa situação vai sendo tipo assim, uma dor para ele, né? Para o bebê. E essa chama, ele vai se sentir abandonado. E quando chega na fase que ele vai crescendo, né, a fase que ele já está no controle do esfíncter, né, ele já está andando, já está para um lado, já está para outro, e a mamãe pega e fala assim, não pega nisso, não pega naquilo, se você pegar você vai se ferir. Então a criança ela acha que
ela para ela fazer as coisas, ela tem que ser manipulada. Tudo que vai ser feito com ela, né, é manipulação, ou seja, tudo que a mamãe não quer que ele faça, ela inventa alguma história para que ele não faça. Aí ele pega, se sente manipulado. Isso conforme o William Reich desenvolveu, né, o trabalho dele. E a fase que ele já está também no desfraude, né, no controle do esfíncter, ele tá dentro de casa, tem aquele controle com a família, tem aquele contato, porém, a criança ainda faz as necessidades na roupa, né? E aí alguém vai rir dele, né? E essa situação na criança vai gerar uma espécie de humilhação, né? Ela vai se sentir humilhada porque estão rindo dele, porque por ele não ter tido controle dessa situação, né? Dele não se controlar e tá sujo, né? E acontece que essa situação de humilhação, ela também é uma dor, né? Que vai perpetuando na vida, dependendo de cada pessoa, né? Que vai entendendo, de cada ser humano, né? Mas só que tem determinado momento da vida que a pessoa às vezes não entende porque que certas situações estão acontecendo na vida dela, ela não entende por quê? Porque isso já foi internalizado na vida dela desde quando ela nasceu, né? Então, são as dores emocionais que vão entrando na pessoa. Chega na sua idade dos 5, 6 anos, que é a idade da formação toda do caráter, a criança ela já está ali desenvolvendo no seu desenvolvimento, né? Ela já está na idade que está entendendo que existe homem, mulher, que todo mundo é por casal, por pares. Aí ela tem esse contato com a mamãe, tem um contato com o papai. Se for a menina, ela tem mais contato com o papai. Se for o menino, ela tem mais contato com a mamãe. E esse contato diário dentro de casa, né? É muito gostoso, é muito bom entre eles. Mas à noite, vamos dizer assim, a mamãe e o papai têm que dormir, né? Eles têm que viver a vida deles. Então, o que a criança sente? Sente traída, ou mesmo excluída ou trocada, porque ela não ficou com o papai nessa época, nesse tempo. Então, essas situações todas que vai acontecendo vão gerando, né, as dores emocionais, né? Tem toda essa caracterização da vida da pessoa, internalizando o inconsciente, porque o nosso inconsciente, ele aprende, a gente vive, né? 95% pelo inconsciente. Então, tudo que a gente vive chama crenças limitantes, né? Tudo que é aquele que o papai, a mamãe, seja um parente falar palavras que você não consegue, você não é bom, você não é isso. Essas palavras todas vai sendo internalizada no nosso inconsciente, né? Vai trazendo para a gente situações que a gente, tipo, limitantes. A gente vai ficando limitado a aquelas frases vão sendo vividas dentro da gente. A gente não vai conseguir viver, a gente não vai conseguir romper na vida. Por quê? Porque a gente teve uma infância onde muitas vezes as palavras foram muito cortantes dentro de nós. Então, isso traz onde que gera, né, as ansiedades, a sensação de desamparo, essa situação toda com a vida da pessoa. Então, e emocionalmente, se a pessoa não resolver isso, às vezes ela converte, né? Ela tem a vida com Deus e tal. Só que isso não está relacionado somente você se converter, está relacionado a você ter a sua resolução dentro de você, dentro daqueles conflitos emocionais que foram trago desde a infância para dentro de você, entendeu? E a pastora Nils, ela tem assim, ela fala sobre a questão das coisas, das dores emocionais, ela tem uma grande experiência porque ela já trabalha nessa área muito, e ela via que as pessoas as quais ela tinha um trabalho que ela desenvolvia, a pessoa não tinha um desenvolvimento. Por quê? Porque não era espiritual, era o lado emocional que precisava ser resolvido. Então, após ela ter feito um trabalho, ter estudado terapia, ela estudou a área da ciência, ela viu que realmente precisava desse contato, da pessoa ter essa identidade, essa coisa dentro dela, entendeu? Então, a Nilza tem algo a passar a respeito da área espiritual. Depois eu passo mais alguma coisa, só para não ficar muito sabe? Ela vai dar uma palavra a respeito da área espiritual. Tá. Obrigado. Quando eu
atendo, né, como pastora, Uhum. eu sempre leio Isaías 61, né? Descreve muito bem sobre as emoções. Né? Aqui em Isaías 61, fala assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os conflitos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então a palavra está falando aqui de prisão, né? Ela está falando de alma aprisionada. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que lhe seja chamado árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, nós estamos vendo aqui, a palavra do Senhor está falando aqui sobre os tristes de Sião, né? Então, está falando de pessoas que conhecem a Deus, de pessoas que vivem a fé, mas que a alma está aprisionada, né? E edificarão os lugares antigamente assolados. Então, tem lugares na alma, né? Que precisa de ser restaurado, né? Os lugares assolados e antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, né? Então, eu sempre leio isso, porque isso descreve certinho. A pessoa, ela pensa que, né, ela aceitou Jesus, agora ela crê em Deus e que está tudo bem, é apenas o começo, né? É o começo para que Deus possa estar restaurando a nossa alma, tirando todos esses inimigos. Aqui a palavra fala de vingança, de vingar os inimigos. Que inimigos são esses? São inimigos internos, né? Que é a tristeza, a rejeição, a autorrejeição, né? O abandono, todos esses males que estão na alma da pessoa, aprisionando a pessoa. Mas sempre que eu começava a atender uma pessoa, eu sempre falava assim, passa para mim o que você está sentindo, porque eu trabalho com fatos. Né? Então, aí entra o quê? Aí entra a ciência, eu trabalho com fatos. Porque, às vezes, a pessoa chega para você, assim, esperando que a pessoa fala com você assim, ora por mim. Aí você fala, você quer que ore em que área? Deus sabe. Deus sabe, mas aquilo que você sabe, não precisa que Deus venha revelar. Entendeu? Porque Deus revela aquilo que você não sabe. O que você sabe, você pode passar, você vai receber muito mais rápido. Entendeu? A cura. Tá caindo. Você vai receber bem mais rápido essa cura. Então, eu trabalho com fatos. E a partir daí, o Senhor vai trazendo o resto. Vem as revelações que chamam de intuição, né? Vem a revelação daquilo que nós não sabemos, daquilo que está lá no mais profundo da alma da pessoa que você não sabe. Aí o Senhor vai trazendo. E nós estarmos falando aqui exatamente de ciência, aliás, nós estamos falando de ciência e fé. Então, como se explica a fé? Isso nós vemos em Hebreus 11:1. Eu não estou ouvindo a Nilza, né? não. Estou ouvindo a Nilza, não. Hebreus Acho que o meu 11:1. caiu. O seu caiu? Caiu aí? Caiu aí, não? Ela tá mudo. Tá mudo pra você? Tá mudo? Pastor, Não, tá atrasado. Pastor, tá ouvindo a gente? Eu estou ouvindo direitinho. Ué, Tá chegando. doutora? Ah, tá, doutora. Sai e entra de novo. Eu não tô ouvindo o voz dele, não. Ah, tá, Lúcia. Lúcia. Ah, tá, peraí. Peraí, pastora. O Instagram ele é meio doido. Peraí. Tá atrasado.
Eu vou chamar ela de novo, pastora. É que o Instagram tem hora que acontece isso, não sei porquê. A senhora tá me ouvindo bem? A senhora tá me ouvindo bem, pastora? Tá ok pra senhora? Direitinho, estou ouvindo muito bem. Legal, deixa eu chamar ela agora de novo aqui, peraí. Lúcia, aceita aí o convite, por favor. Não, tem hora que o Instagram dá isso, a pessoa não escuta, eu acho que é problema dele mesmo, não sei porquê, pastora. Não dá pra entender o Instagram. Uhum. Aí você não escuta, aí às vezes acontece isso também. Só aceitar aí, Lúcia, pra ver se vai, vamos lá. Eu tenho, pra poder voltar, vamos ver se... Vamos ver se ela... Só aceitar, Lúcia, clica no... É verdade, o... Araújo, né? É normal, o Instagram, não sei porquê. Verdade. Obrigado. Eduarda, né? Perdão, Eduarda. Não, doutora Lúcia, eu não caiu não, doutora. Eu tirei porque você não tava conseguindo escutar. Aí eu só tenho que agora aceitar de novo a gente. Aceita aí, Lúcia. Lúcia, por favor. Tá escutando, Lúcia? Voltou, tá escutando a gente? Voltou agora. Tá ruim, mas tá. Eu só tô escutando. Pode continuar? Pode. Mas tá escutando direitinho, Lúcia? Tá escutando direitinho a gente? Não, o Instagram tem hora que dá isso. Aí ele... A outra live também aconteceu isso também. Aí, então, pastor, então, por favor. É assim mesmo. Por favor. Então, por que, né, que eu li lá, Isaías 61? Porque é a palavra do Senhor. Não tem como você questionar a palavra do Senhor. Então, ela está dizendo que a alma do ser humano, né, fica doente e foi de geração a geração. Começou lá no Éden, né? Quando o homem pecou e se separou de Deus. Se separou do Pai. Então, começou lá e foi vindo de geração em geração a alma doente, né? Até Jesus Cristo vir nos deixar em condição de acessar de novo aquela nossa vida com Deus. E isso precisa de quê? Que a alma seja restaurada, precisa que seja retirado o que está lá no profundo do nosso ser, que é o nosso inconsciente, todas aquelas coisas ruins do nosso inconsciente, nos impedindo de acessar as coisas boas que Deus tem para nossas vidas, né? O Senhor, quando Ele nos mandou para a Terra, Ele não nos mandou desprovidos. Ele não nos mandou desprovidos para essa terra. E como isso veio? Isso veio dentro de nós. Veio conosco. Tudo que nós precisávamos para viver aqui na terra. E isso está dentro de nós e nós temos que acessar. E essas coisas ruins que veio de geração em geração, foi colocando, foi tomando lugar dessas coisas. Vocês já prestaram atenção que tem pessoas que acessam com facilidade tudo que o Senhor tem para suas vidas nessa terra, em cada área de suas vidas, são felizes, porque elas conseguiram acessar isso. Né? Então, às vezes as pessoas falam, não, gente, fulano de tal nem segue a Deus, fulano de tal fala que é ateu, olha a vida dele, porque ele conseguiu acessar, sabe? Conseguiu acessar isso muito bem. E às vezes a pessoa vem com tantos problemas de trás, até mesmo do útero, né? Como nós ouvimos aí, e ela tenta acessar, ela sonha com coisas boas, sabe? Por que ela sonha? Porque essas coisas estão dentro dela. Ela sonha com a vida familiar boa, com a vida financeira boa, né? Com a vida espiritual boa, mas não consegue. Às vezes elas não conseguem, elas querem estarem com Deus, não conseguem. Elas querem ir na igreja, elas querem louvar, querem glorificar a Deus, não conseguem. Eu vivi isso porque eu tive rejeição desde ventre.
A minha rejeição veio de lá e eu não sabia que era rejeição. E sabe como que eu descobri isso? Pela fé. Alguém trouxe, o Senhor trouxe para alguém que eu tinha rejeição desde o ventre. Eu não sabia disso. Depois que eu tomei conhecimento disso, eu fui investigar com a minha família o que aconteceu. E a minha família falou tudo, o que aconteceu. Não porque a minha mãe me rejeitou, mas por algo que ela estava vivendo e a criança no ventre sentindo tudo. Tudo que ela estava vivendo, o mal-estar que ela estava vivendo, isso tudo ia para a criança. Verdade. E aí, a criança, ela estava ali dentro daquele útero, ela procurava um refúgio. E aí, para onde? Onde que ela ia se refugiar? Vai subindo. Então, o que? Ela vai dar para o cérebro. Vai para a cabeça, vai procurando um refúgio. Porque ela está sentindo todo aquele mal-estar. E aí entra a rejeição, e lá ela se sente sozinha. Porque tantos problemas que a mãe está passando, que não tem tempo nem para curtir aquela criança que está ali no ventre. Não tem tempo para curtir. E ela vai se sentindo ali sozinha. Então, quando ela nasce, ela continua aquela solidão. Como foi falado aí também, pela Lúcia, né? A mãe não tem muito tempo para ela e vai continuando, aquilo veio lá do ventre, vai continuando a rejeição. Né? Compulsão, repetição, né, Lúcia? Desde lá. Né? Verdade. E aí, eu procurei saber com a minha família. Então, foi acontecendo, como acontece ainda, né? O cuidar de Deus para com a pessoa rejeitada. Por quê? Porque a vontade dele é que todos acessem aquilo que veio com ele para essa terra. O Senhor me deu uma coisa para poder ilustrar muito bem isso. Eu não sei, né? Quem viu o Super-Homem, o filme do Super-Homem. O que aconteceu quando os pais deles mandou ir para a terra? Colocou coisas com ele que ia fazer ele lembrar do passado dele, da vida com os pais, e qual era a função dele na terra, né? Então, o pai mandou com ele. Foi isso que Deus fez conosco. Deus mandou conosco. Está dentro de nós, como estava dentro do Super-Homem no filme, está dentro de nós. Tudo que nós precisamos para viver uma vida plena nessa terra, uma vida que glorifica o nome do Senhor nessa terra. E aqui a pergunta que eu estava fazendo quando a Lúcia, né, não estava ouvindo. Como se explica a fé? Hebreus 11:1 nos descreve isso, né? A fé, ela é acreditar em coisas que se esperam. A convicção de fatos que não veem. Então, é coisas que você espera e coisas que você não vê, independentemente daquilo que vemos ou ouvimos. Né? Nós temos um exemplo do patriarca Abraão. Ele ouviu uma voz, e essa voz falou com ele, sai da sua parentela, né? Falou com ele que mostraria para ele um lugar. Ali começou a entrar conhecimento, né? Então, não é, o Senhor não fala assim, ó, eu vou fazer isso e acontece uma mágica ali e faz. Ele falou assim, primeiro ele falou, você sai, eu vou te mostrar um lugar. E ali o que? Abraão, ele teve fé, ele acreditou no que ele estava ouvindo. Ele não estava vendo nada, mas ele queria alcançar aquele lugar que aquela voz falou com ele, e ele foi. Ele pegou tudo que ele tinha e foi. Seguindo o que aquela voz falava com ele. Então, fé é isso, eu creio em coisa que eu não estou vendo, e eu vou em frente para alcançar essas coisas que eu não estou vendo. Né? Então, na Bíblia, a palavra fé, ela transmite fidúcia, firme persuasão.
Então, o que é isso? Comportamento ousado. Abraão, ele foi ousado. Ele foi ousado em deixar tudo que ele tinha, porque ele era um homem rico, né? Em deixar tudo para trás e seguir aquela voz. Então, fé é isso. Fé, eu creio naquele que está me falando, isso é fé. E aí ele vai me mostrando. E aí as pessoas confundem isso. Eu tenho fé, pela fé eu estou indo, pela fé eu vou alcançar, mas pensa que não precisa do conhecimento. Mas a palavra do Senhor, ela nos fala de conhecimento o tempo todo. Como você falou aí no início, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o Senhor, ele nos manda conhecer a verdade, né? Então, fé é aquilo que você considera como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Então, o que? Fé é isso. Amém. E outra pergunta que nós fazemos aqui. É possível conciliar ciência e fé? Nós estamos vendo que a palavra do Senhor fala de conhecimento o tempo todo, né? Por definição, a ciência ela é exatamente o oposto do que nós lemos em Hebreus 11:1. Então, o que é a ciência? A ciência ela é a prova das coisas que são vistas e observadas, documentadas e medidas. Ciência é isso. Ciência, as pessoas já vão sabendo. Então, quando eu eu fiz o meu curso de terapia, eu fui vendo tudo isso. Eu vi que tudo que eu fazia, à medida que eu fui aprendendo ali, eu falava assim, Senhor, eu ficava assim, Senhor, eu faço isso. Senhor, eu faço isso também. Eu fazia pela fé. E pela fé, eu pensava que eu precisava de alguém para estar comigo, para me atender uma pessoa. Às vezes eu deixava de atender pessoas, porque eu falava assim, não, tem que estar, alguém tem que estar comigo. Por quê? Porque as pessoas, elas têm desconforto. Quando você está tratando a alma de uma pessoa, ela tem desconforto por causa das coisas ruins que estão lá dentro da alma dela. Ela tem desconforto no corpo, né? Às vezes